Olá, tudo bem? Olha só, quais são os problemas que muitos técnicos que fazem manutenção de equipamentos eletrônicos enfrentam quando o assunto é fonte chaveada? E quais são as consequências desses problemas? Por que hoje em dia os técnicos só sabem trocar placas, mas não conseguem fazer reparo delas? Eles socateiam com muito dinheiro na mesa, o dinheiro jogado fora. Por que fazem isso? Porque não conseguem fazer manutenção. Quais são os grandes problemas que levam você a ter improdutividade no seu dia a dia? Você não consegue aumentar a tua renda, não consegue aumentar o seu faturamento, porque sua produtividade no dia a dia de conserto é pouco. Você não consegue fazer muitos reparos. Às vezes porque você não tem mesmo, e às vezes pode acontecer, ou às vezes você tem serviço, mas não consegue desenrolar, porque seus dia a dia são improdutivos. O que leva hoje em dia os técnicos em fontes chaveadas a serem tão dependentes de grupos de WhatsApp, tão dependentes de grupos de Telegram? Por que eles não conseguem fazer manutenção? Por que eles não entendem fonte chaveada? Então, eu quero falar para você os problemas que você enfrenta que levam a esse dia a dia de trabalho muito sofrido com fonte chaveada. Por que esse dia a dia com fonte chaveada, muitas das vezes, ele é tão sofrido? É isso que eu quero dizer para você, os problemas que você enfrenta, quais são eles. Deixa eu te mostrar aqui, estou com uma placa aqui, ó. Tá? Então, o que leva muitos técnicos, a terem dificuldade com manutenção de fonte chaveada? Primeiro, é que se ele pegar uma fonte, por exemplo, igual essa daqui, que é de um equipamento, de um mini system, ele não consegue definir quais são as topologias. Ele não sabe que isso aqui é uma topologia flyback, que isso aqui é um retificador PFC, um conversor boost. Ele não sabe, não tem a mínima ideia de como funciona um conversor ressonante. Então a primeira regra, ele não entende nem a topologia. Ele não sabe diferenciar qual é uma topologia flyback de um retificador PFC que usa uma configuração boost de um conversor ressonante. Ele não tem essa ideia. E quando você não sabe quais são essas topologias, porque cada topologia tem uma filosofia e cada topologia dessa tem uma regra de manutenção e uma técnica de manutenção. Então, primeiro, ele quer aplicar a mesma técnica igual nessa, igual nessa, igual nessa. E são técnicas diferentes. Então, quando você quer aplicar a mesma técnica em fontes diferentes, pode ser que dê uma e não dê em outras duas. Aí você sai bem na fonte stand-by, mas se dá mal no conversor ressonante. Às vezes você se dá bem nesse, vai se dar mal nesse. Então, o primeiro problema que leva a ter muitas dificuldades na hora de fazer reparo em fontes chaveadas, o primeiro problema é não conhecer as topologias. Esse é o primeiro problema. Qual o segundo problema hoje da improdutividade em manutenção de fontes chaveadas? O segundo problema é você querer fazer manutenção em fonte chaveada apenas utilizando o multímetro, a medição de componentes. Cada vez mais as fontes estão SMD, cada vez mais essa técnica é limitada. Por exemplo, quando você quer trabalhar só com medição de componente, você até pode, desde que você tenha um diagnóstico muito certeiro. Você sabe, não, realmente o meu problema está nessa região, realmente o meu problema está nessa região. Você tem que ter um diagnóstico muito preciso para que você possa usar a técnica de medição de componente. Porque imagina você querer medir tudo isso aqui. Começa a medir o tempo que você perde, começa a trocar isso aí. Isso é só perda de tempo, Por isso que muitas vezes leva uma troca de placas, porque ele prefere não encarar tudo isso, acha mais rápido trocar a placa, Então o que acontece? Então, outro grande problema é você não ter procedimento, você tem que usar a técnica de medição de componentes de fontes chaveadas. Ela é muito limitada, demorada, ela só é viável se você realmente dominar muito de diagnóstico de fontes chaveadas. Conseguir definir, não, é primário ou secundário, defeito está aqui ou está ali, aí faz sentido, É outro grande problema. Qual outro grande problema, professor, que nós enfrentamos? Você não tem procedimento de manutenção. Quando você pega um curto no secundário dessa fonte, você demora horas e horas. Ou seja, existe nas fontes chaveadas que nós chamamos de procedimento de manutenção, que é como é que eu vou fazer métodos de manutenção que são ágeis, que são rápidos. Como é que eu vou proceder rapidamente para detectar curtos e fluxos, saber se é malha de controle, onde é que está o problema, como é que eu faço diagnóstico rápido. Então, a falta de conhecimento das fontes chaveadas leva você a não ter o quê? Procedimento de manutenção. Você não sabe como proceder. Você só sabe medir componentes e trocar circuito integrado. Você não consegue. Aqui eu vou trabalhar dessa maneira, tem um procedimento, eu vou injetar aqui, eu vou forçar aqui. Meu problema é na malha auxiliar, não é, meu está no PFC, meu problema está aqui, eu vou forçar um power on rapidamente. Onde é que está o problema? Aqui eu trabalho com modulação de frequência, aqui eu trabalho com modulação PWM, aqui eu trabalho com modulação SPWM. Qual que é a diferença? Então você tem que ter procedimento. Qual o procedimento de manutenção para o filtro RFI? Qual o procedimento para a fonte stand-by? Qual o procedimento para o retificador PFC? Qual o procedimento para você trabalhar numa fonte conversor ressonante? Então você tem que ter procedimento. Então outro problema que leva você a não ter produtividade, não ser ágil e rápido nos concertos de fonte chaveada, diagnosticar o defeito rapidamente, é você não ter procedimento de manutenção. Esse é o terceiro grande problema que acontece em muitos.
O quarto grande problema é você não entender de eletrônica de potência. Você não sabe como funciona o MOSFET, você não sabe direito como funciona o retificador, você não sabe o que é o retificador síncrono, você não sabe a eletrônica de potência, você não sabe o que é um PWM, você não consegue analisar um PWM, você não sabe diferenciar uma modulação FPM de uma PWM, de uma SD-PWM, você não tem essa técnica, então você se perde. Na hora que você usa os procedimentos e eles não resolveram, 80% dos defeitos nós resolvemos com o procedimento, 20% com análise. Quando você vai precisar da análise, você precisa usar as instrumentações como o osciloscópio, você precisa dominar o que é uma modulação FPM, como que o MOSFET satura, ele corta, como é que substitui o MOSFET, como é que você não pode. Então, a falta de conhecimento em eletrônica de potência é outro grande problema. Por exemplo, como que funciona uma configuração half bridge? Você sabe como é que funciona uma configuração half bridge? Quem trabalha com 2 transistores, né? Não sabe como funciona uma configuração half bridge, não sabe o que é o gate driver, não sabe essas questões de sinais, não sabe aplicar instrumentação. Então esse é o outro grande problema que te leva a você a ter grandes dificuldades com manutenção em fontes chaveadas. Eu não vou citar todos, que existem outros, existem mais de 20 problemas. Eu citei 4 problemas que você pode estar enfrentando, tá? Só 4 dos 20, para você entender. Eu não sei com qual desses aí você se identificou, tá? Então, mas eu quero dizer para você, você precisa eliminar esses problemas do seu dia a dia de trabalho, essa falta de conhecimento, para que você possa ter mais produtividade, mais conserto, mais tranquilidade, menos dependência de WhatsApp, menos dependência de grupos de Telegram, ser uma empresa mais independente, que dependa somente de você. Então esses são os grandes, você tem só 4 problemas que podem estar acontecendo com você. Você precisa sanar para que a sua produtividade em fontes chaveadas elas possam aumentar. Uma coisa mais interessante que tem fonte chaveada hoje, por mais complexa que ela seja, você tendo um procedimento, a sua vida fica muito mais fácil, muito mais ágil e muito mais produtivo no seu dia a dia de fonte chaveada. Então pense sobre esses 4 problemas que eu falei e qual deles pode estar acontecendo com você. Se você sanar, você com certeza vai melhorar o seu dia a dia de manutenção. Até a próxima.